Saudações pessoal, hoje nossa segunda aula do bimestre e eu vou continuar falando sobre as formas da verdade, porque faltou uma e faltou explicar melhor esta última forma da verdade, que é a verdade por necessidade, tá? Então antes disso eu vou apenas recapitular aquilo que nós já vimos na aula passada, para não restar nenhuma dúvida, né? Então lembre que eu expliquei para vocês que a verdade era um conceito dentro da filosofia que nasce lá com os pré-socráticos, a partir da ideia de aletheia. Então, a aletheia seria essa verdade fundada na realidade, seria a descrição de um fenômeno e como ele acontece de fato, tá? E os romanos eles vão entender essa ideia de verdade também como veritas, que tem a ver aqui com a exatidão, com a precisão e com o rigor, não apenas com aquilo que eu identifico como verdadeiro, mas aquilo também que eu aplico de maneira correta, de maneira exata, tá? Também expliquei que a aletheia tem uma relação aqui com a veritas e a emuná, que tem a ver com aquilo que eu já sei, o que eu estou sabendo nesse momento e que eu posso saber no futuro, tá? Então estas três percepções do que é verdade dentro da tradição do Ocidente, elas estão relacionadas com a ideia de aletheia dos gregos, veritas do latim e emuná do hebraico, né? Daí começamos a falar sobre as formas da verdade. Eu expliquei para vocês a verdade por correspondência, aquela que faz com que o enunciado, ou seja, a palavra, esteja associada, correspondente à realidade. Então, quando eu falo o quadro é verde, eu estou utilizando categorias quadro e verde e juntando isso dentro de uma proposição que é afirmativa, é. Então, nesse caso aqui, a verdade por correspondência, ela se baseia em enunciados estruturados de maneira lógica que dão sentido positivo ou sentido negativo, sentido de afirmação e sentido de ausência. É bem na questão de 0 e 1 da lógica binária, tá? Então, a verdade por correspondência tem essa característica. Por isso que eu posso reduzir o enunciado a uma forma simbólica, A é B, que é a mesma coisa que João é inteligente, tá? A verdade por revelação ou manifestação, que é aquela que eu consigo de maneira automática saber que é verdade, porque ela se manifesta, é um fenômeno. E os gregos tinham essa relação entre um fenômeno, aquilo que eu posso acessar pelos meus sentidos, e o númeno, aquilo que eu não posso acessar pelos meus sentidos, que é abstrato, que é algo que está restrito à minha capacidade intelectiva de compreender as relações causais, tá? Mas a verdade por revelação ou manifestação, ela é acessível a todos, porque ela se apresenta, ela é auto-evidente, né? A verdade como conformidade com uma regra ou conceito se baseia no conjunto de princípios, convenções, arbítrios definidos por um grupo de pessoas ou por uma sociedade que pode ser anterior aos próprios indivíduos, né? Por exemplo, eu e vocês nascemos em uma sociedade que já tinha suas leis estipuladas, seus valores, seus hábitos, sua forma de entender aquela realidade. Então, nós apenas nos adaptamos a essas regras. Então, nós entramos em conformidade com essa regra ou conceito. Então, se nós tivéssemos nascido em um outro contexto ou em uma outra cultura, nós teríamos que estar em conformidade com outras regras e outros conceitos, tá? Então, essa verdade aqui é uma verdade que ela é construída pela experiência humana, tá? Daí aqui eu coloquei para vocês essa relação também aqui do ponto de vista da cultura, não apenas das regras formais, mas das regras informais, tá? Falei também da verdade por coerência, que é aquela que se estrutura a partir de um argumento, né? Então aqui tem a gradação lógica, o alcance dos conceitos, né? Então todo homem é mortal, o mortal sendo aqui o adjetivo mais extenso em termos de sentido. Por quê? Porque tem mais coisas mortais no mundo do que homem, né? Então a ideia de homem aqui nessa estrutura silogística seria subalterna, ou seja, dependeria da categoria de mortal. E daí, pessoal, faltou explicar a verdade por utilidade ou necessidade, tá? E aqui eu vou dar uma atenção só neste conceito para esta aula, para a gente terminar bem essas formas da verdade e não restar nenhuma dúvida. Eu já vou passar uma atividade para vocês também relacionado a este assunto, tá? A verdade por utilidade ou necessidade, ela é criada por um filósofo do século XIX, ela é concebida, proposta
por um filósofo chamado Nietzsche, Friedrich Nietzsche, tá? E ele traz a seguinte concepção de que nós aceitamos determinadas verdades porque nós temos um senso de conservação. Daí ele faz analogia com o rebanho, né? Rebanho de ovelhas. Por quê? Porque a ovelha ela tem lá o pastor que vai conduzir aquelas ovelhas, e este pastor ele seria, no caso, a verdade. E nós somos conduzidos por esse pastor por uma necessidade gregária, de viver em comunidade. E por querermos viver em comunidade, acabamos aceitando certas verdades e mentiras por necessidade, por sobrevivência, tá? Então aqui a ideia da moral, né? A moral como uma forma de fornecer valores aos quais eu vou me adaptar, aos quais eu vou expressar e eu vou reproduzir. Só que não necessariamente são verdade. E aqui o Nietzsche ele vai fazer uma distinção muito importante, que é a ideia de vontade de verdade em relação à verdade. A verdade é uma coisa que é aquilo que é auto-evidente, né? Aqui, uma manifestação. Já aquilo que não é uma manifestação, eu vou expressar conforme as minhas necessidades, conforme os meus medos, minhas angústias, minhas apreensões, tá? Então, nós temos que fazer essa distinção entre aquilo que é verdade de fato ou aquilo que eu quero que seja verdade. Então, existe uma diferença muito grande entre o que é real e aquilo que eu quero que seja real. Entre o concreto e o abstrato, entre aquilo que é factível e aquilo que é fantasioso, tá? Nós podemos usar a nossa imaginação de várias maneiras, mas quando nós estamos falando de uma organização social, nós estamos falando do universo, de como ele funciona, eu não posso basear a minha percepção de mundo naquilo que eu quero que seja, mesmo que eu queira que a Terra seja muito uma pizza, não seja uma terra plana. As pessoas podem querer muito que isso seja verdade, mas não é verdade. Porque se baseia numa necessidade interna, subjetiva ou intersubjetiva, tá? Então, essa distinção é muito importante, porque aqui o Nietzsche ele vai distanciar o elemento psicológico da realidade enquanto tal. Porque muitas vezes as minhas emoções, elas interferem no processo de entender como a realidade funciona, tá? Então aqui, esta é a ideia de vontade de verdade. A vontade é um elemento que ele é emocional, uma vontade, algo, por exemplo, eu tenho vontade de comer porque eu estou com fome, é um ímpeto interno, estou com fome, isso me dá vontade de comer. A verdade é que o Nietzsche coloca no mesmo balaio, as pessoas elas precisam de verdades porque elas não conseguem ficar desamparadas, e aqui o Nietzsche vai colocar todos os grandes sistemas de verdade e as grandes crenças em xeque. Por quê? Porque ele vai fazer a seguinte pergunta: será que isso que eu acredito é porque é de fato auto-evidente, é uma manifestação da realidade, da natureza, ou porque eu quero que seja assim, ou porque me disseram que é assim dessa forma e eu nunca questionei, tá? Se eu nunca questionei, significa que a ideia do rebanho ela está bem forte aqui. Por quê? Porque eu estou agindo conforme o rebanho. Eu nunca vou colocar aquilo como questionamento. Inclusive, no nosso imaginário, existe a ideia da ovelha negra, que a ovelha negra é aquela que se rebela contra o rebanho, que ela não age como o rebanho. Sim, a ideia da rebeldia é que ela pode ser interpretada como uma forma de sair da caixa, de se contrapor à maioria. Mas, às vezes, se contrapor à maioria também não é bom, tá? Por isso que essa análise de reflexão, de postura epistemológica, de entender o que as coisas são e o que as coisas não são, de também ter o ceticismo como uma possibilidade. O que é o ceticismo? É sempre você suspeitar das coisas. Eu vou explicar melhor o conceito do ceticismo e como é que ele surge nas próximas aulas, tá? Então, essa é uma concepção muito importante, porque nos permite uma reflexão quase que imediata. Poxa, será que aquilo que eu acredito, que aquilo que eu considero como verdade, é de fato verdade, ou é porque me ensinaram dessa forma, ou é porque isso, de certa forma, me traz um conforto, né? E aqui, pessoal, nós temos uma questão muito interessante, que é de eu querer algo, né, de uma forma específica, porém que não é real, ou eu aceitar a realidade como ela é, tá? Daí eu vou sugerir para vocês, para terminar essa aula, o filme Matrix. O filme Matrix, o primeiro filme, que tem uma cena muito icônica. No início,
onde o Morpheus, que é um dos personagens, fala pro Neo, que é o protagonista, se ele quer saber o que é de fato o mundo, porque ele vive num mundo ilusório, né? Ele vive num mundo que é criado, né? É uma representação. Então tem lá a pílula vermelha e a pílula azul. Se ele aceitasse a pílula azul, ele viveria a ilusão dele tranquilamente, confortável. Agora, se ele pega a pílula vermelha, ele vai ver o mundo como ele realmente é. E ele escolhe a pílula vermelha. Porém, antes de escolher a pílula vermelha, o Morpheus adverte. Se você escolher a pílula vermelha, eu só posso te oferecer a verdade. Nada além disso. Então esse diálogo ele é genial por conta disso, né? Porque ele vai estar associado a algo que é real, não ilusório, mesmo que seja feio. Então o mundo que o Morpheus quer mostrar para o Neo é um mundo feio, distópico, onde as máquinas controlaram os humanos, mas é a verdade. Né? Agora o mundo da ilusão é um mundo confortável, do trabalho dele, que ele acreditava ser real. Né? Então, será que nós queremos a pílula azul ou a pílula vermelha da verdade? Porque muitas vezes, se você quiser realmente saber a verdade, você vai se deparar com um mundo muito mais feio do que aquele mundo ilusório que muitas vezes nos é apresentado. Beleza, pessoal? Então, só para fecharmos essa questão das formas da verdade, ficamos por aqui. E na aula que vem vou trazer alguns conceitos como ceticismo, dogmatismo e as variáveis disso, e também trazer a ideia da dúvida cartesiana, né, que está lá na apostila de vocês. Se vocês quiserem se adiantar, já podem ler e fazer as atividades, porque eu vou falar assim do Descartes e da dúvida cartesiana. Beleza, pessoal? Então é isso. Até a próxima aula. Não deixem de fazer a atividade que eu vou mandar junto com este vídeo. E nos vemos na próxima aula. Até mais, pessoal. Um abraço.